Sejam muito bem-vindos, senhoras e senhores. É um prazer estar aqui gravando esse vídeo para vocês. Eu sou Antônio Cardoso, sou sommelier e você está no canal Antwine, o melhor canal que fala sobre conteúdos de vinhos do Brasil. No vídeo de hoje, eu tô para fazer esse vídeo para você já tem um tempo, só que eu não tive ainda um bom material, fiquei um tempo preparando, arrumando, organizando algumas coisas, mas agora eu consegui. Tá pronto. Calma que não é isso aqui é só um vídeo. Hoje nós vamos falar sobre alguns vinhos brasileiros. Vamos falar um pouquinho sobre a vinificação, contar um pouquinho da história, né? Como que o vinho chegou no Brasil. E algumas pessoas ainda têm um certo preconceito com alguns vinhos brasileiros devido à história que teve desde o começo, né? Enfim, mas muitas vinícolas começaram a investir em produtividade, em qualidade, em tecnologia, em conhecimento para poder melhorar totalmente a qualidade do vinho, para melhorar bastante a experiência que vocês, né, que nós, apreciadores, temos em apreciar o vinho brasileiro. E hoje, esse vídeo foi feito para você, que gosta de vinho brasileiro ou que ainda não provou nenhum vinho brasileiro. É uma experiência magnífica, sensacional e fica comigo até o final, porque esse vídeo está bem completo, está bem detalhado. Eu separei algumas vinícolas que a gente vai falar um pouquinho delas, separei alguns vinhos que nós vamos poder mencionar aqui no vídeo e vai ficar bem interessante. Eu sou Antônio Cardoso, sou sommelier e você está no canal Antwine e bora pro vídeo porque o conteúdo tá sensacional. Então, muito bem, senhoras e senhores, vamos aqui então dar início no nosso conteúdo. Vamos falar um pouquinho então sobre os vinhos brasileiros, como que ele chegou no Brasil, como que isso se consolidou e como isso vem se consolidando e o que que algumas vinícolas fizeram para melhorar e muito a qualidade dos vinhos, né, que hoje nós consumimos. Bom, inicialmente, nós aqui da Antwine, né, eu, Antônio Sommelier, preparei esse conteúdo aqui para vocês para ser um conteúdo bem exclusivo, bem explicativo e que sane, né, que pelo menos dê clareza a todas as dúvidas que vocês possivelmente possam vir a ter. Se por algum acaso vocês tiverem mais dúvidas, quiserem fazer alguma coisa, coloque aqui nos comentários. Eu vou deixar disponível no link, aliás, na descrição do vídeo, o meu link, né, da Hotmart para um treinamento de vinhos que eu preparei para vocês, né? Clica lá, dá uma olhadinha, tá muito bacana. E também coloquei alguns livros na Amazon, onde você pode ir lá, baixar o livro, né, no seu Kindle, no seu celular, e você ler aonde você quiser. Bom, então vamos dar continuidade aqui no vídeo, né? Começando por um grande garotinho chamado de Brás Cubas, que por volta do ano de 1532 ele chega no Brasil com algumas mudas de vinho na bolsa, né? E ele tenta fazer o plantio inicialmente ali na região de São Vicente, que era interior de São Paulo. Só que como o clima é muito quente e como o clima também é muito úmido, a videira não sobrevive, né? Ela não gosta desse tipo de clima. O que que aconteceu? Morreram. Então ele teve que trazer mais algumas mudas, né, mais algumas vinhas. E em aproximadamente 1875 foi quando os imigrantes italianos se instalaram na Serra Gaúcha, né? E como a região tem um clima mais favorável, as vinhas começaram a dar frutos, as vinhas começaram a crescer, começaram a dar uvas de melhor qualidade. Aí começou a produção, claro, dos vinhos que nós conhecemos hoje, né? Aqui nós podemos ver o mapa, né, e identificar as principais regiões produtoras, né? Dentre elas estão a Serra Gaúcha e a Campanha, que são as regiões que nós mais vimos, né, de vinhos aqui nas prateleiras do mercado, aqui no Brasil, né, e tudo mais. Hum. Aqui nós vamos focar, pelo menos na Serra Gaúcha, que é a região onde mais se produz vinho, onde estão localizados os maiores e os melhores produtores, né, de vinhos do Brasil. E eu acho que é uma região que ela é muito pouco explorada, né? Isso você vai ver o porquê, né? Assim como toda região vinícola, ela possui a sua região e dentro dela ela tem as suas sub-regiões. Nesse caso, dentro da Serra Gaúcha, as principais sub-regiões que existem ali são Bento Gonçalves, Vale dos Vinhedos e Garibaldi. Garibaldi é muito famosa porque produz muito mais espumantes, né? Vale dos Vinhedos, ele é a região Serra Gaúcha, por geral, ela produz bastante, mas é muito comum nós vemos mais espumantes vindo de Garibaldi. Eu acredito que a questão de terroir, a questão do clima, a questão daquele pedacinho de terra ali embaixo, ele tende a entregar um vinho com uma melhor qualidade, com melhor frescor. Por isso que você vai muito comum, né, você enxergar nos rótulos dos espumantes a região como Garibaldi. Se você prestar atenção nesse mapa que está aqui para vocês agora, bem na região central, né, um pouquinho mais ali para baixo à esquerda, tem uma manchinha em vermelho. Ali é onde está os Vales dos Vinhedos. Um pouco acima está Bento Gonçalves e um pouco abaixo está Garibaldi.
né? O restante das outras regiões, dificilmente nós encontramos alguns vinhos no mercado, em restaurantes, porque às vezes a produção é tão pequena que ela mal consegue abastecer o mercado nacional. Então, acaba que a gente não consegue encontrar muita coisa a respeito deles, né? Seguindo, as principais cepas, né, que nós conseguimos encontrar nos vinhos produzidos nessa região são elas, a Merlot, a Cabernet Sauvignon e a Branca Chardonnay. Poxa, Antônio, mas só tem essas uvas lá na Serra Gaúcha? Não, também tem Petit Verdot, também tem Cabernet Franc, também tem Malbec, tem muitas outras. Só que, por incrível que pareça, essas três uvas, elas se adaptaram melhor na região, né? Não se sabe exatamente o porquê, mas de toda a sua estrutura molecular, de toda a sua estrutura organoléptica, essas três cepas elas se identificaram muito bem. Inclusive tem muitos vinhos, grandes vinhos que são feitos com Merlot, ou só com Cabernet Sauvignon, ou só com Chardonnay, que eles se equiparam a grandes vinhos internacionais, né, da região de Bordeaux e Borgonha principalmente, né, Borgonha ali pegando a branca Chardonnay e Bordeaux ali pegando um pouquinho da uva Merlot, né, e essas cepas elas se prosperaram muito na região, devido ao clima frio, devido aos invernos rigorosos, e que cria as condições perfeitas para o bom amadurecimento. Falando um pouquinho, né, sobre os estilos dos vinhos, o Brasil ele produz, né, assim como todo o restante do mundo, eu acredito, tem os vinhos tranquilos, que são os brancos, tintos e rosés, e os espumantes, que possuem um grande destaque no mercado internacional. É interessante saber disso porque tem espumantes brasileiros que ganham medalhas fora do país, né? E que às vezes nós brasileiros nem sabemos. Claro que assim, se você entrar no site do produtor, de alguém que produz o vinho, claro que vai estar lá o noticiário porque é de grande prestígio para a vinícola, né? E quando se falamos em vinhos tranquilos, pode ser branco, tinto ou rosé, né? O vinho tranquilo é aquele todo e qualquer vinho que não tem a perlage, que não tem as borbulhas dos espumantes, né? Que contém nos espumantes. Um fato interessante, eu gosto muito de falar agora sobre os produtores, né? Os produtores aqui, eu vou falar primeiramente da Casa Valduga. A Casa Valduga ela vem se consolidando já há muito tempo, né? Desde o nosso querido Luiz Valduga, que foi o patriarca da família, que foi quem chegou aqui no Brasil, né? Trazendo aquela cultura da Itália, toda aquela educação, aquele manejo com o cultivo das vinhas, né? E começou a produzir ali, né? A família é de origem italiana, que chegaram no país aqui, né? E trouxeram essa cultura do vinho, né? De se beber vinho, da família produzir o próprio vinho. Claro que devido à paixão, devido à cultura, devido ao seu expertise na produção, hoje é, se eu não me engano, uma das maiores vinícolas do país, né? Produzindo vinhos, espumantes, enfim, eles têm uma gama, um portfólio gigantesco de vinhos que vale muito a pena explorar, né? E a vinícola passa de geração em geração, ela vem sempre produzindo bons vinhos, vem sempre entregando ótimas experiências e que vale muito a pena. Eu separei aqui para vocês, por exemplo, dessa vinícola, três rótulos que eu acho que são maravilhosos. O primeiro é um espumante da Casa Valduga, que é o Surly, né? Basicamente, em francês, a palavra Surly significa sobre as borras. Se você for prestar atenção bem nesse rótulo, ele tem a palavra ali escrito sem degorgement. Na produção de espumantes, na produção de champanhes, né, na França, o degorgement ele é a parte final da produção, onde é cortado o gargalo, né, para poder ser adicionado a rolha, né? Ali ele sai toda aquela levedura que faz parte da segunda fermentação. No caso do surli, isso não acontece. Então, dentro do espumante ainda estão as leveduras que são responsáveis pela segunda fermentação, que é dentro da garrafa. Como elas se partem, né, como elas literalmente, elas, entre aspas, elas morrem dentro do espumante, então elas continuam gerando complexidade, continuam amadurecendo o espumante, mesmo ele fechado ali dentro da adega, dentro da geladeira, e ele costuma se tornar mais complexo. Ele é um vinho maravilhoso. Na sequência, nós temos ali o Casa Valduga Terroir, Cabernet Sauvignon, e o Origem, que são dois vinhos tintos muito saborosos, muito ricos. São vinhos que eles não têm um corpo muito presente, eles são vinhos que são bem equilibrados, são vinhos saborosos, têm bons aromas de frutas vermelhas, frutas negras, e é uma experiência magnífica. Se uma hora você, por exemplo, conseguir adquirir esses vinhos, começa ali com o Surly de entrada, passa para o Terroir Cabernet Sauvignon, que ele é um vinho um pouco mais leve comparado com o Origem, mas o Origem ele não é aquele mais encorpado, ele é um vinho que ele é mais complexo, ele é mais profundo, ele é uma experiência magnífica. Na sequência, eu acho que essa vinícola ela não é novidade, né? Porque a Salton ela tá no paladar de nós brasileiros já há muito tempo, vem produzindo excelentes espumantes,
principalmente espumantes, né? Vem da região de Bento Gonçalves, é também de família de origem italiana e ela foi fundada em 1910. Eu acredito, né, pelos meus estudos, pela minha colinha que eu tô aqui, é uma das vinícolas mais antigas do Brasil. E claro também, né, uma de grande prestígio, porque recentemente teve uma competição na França e teve uma linha da família Salton que ganhou medalha de ouro, né? Assim, tendo degustações às cegas com outros espumantes, o que é muito bacana de conseguirmos entender mais e melhor, né, sobre a qualidade dos vinhos brasileiros, como eles estão ganhando mercado, né, como eles estão ganhando espaço no mercado fora do Brasil. É muito bacana. E aqui eu separei dois para vocês, que é o famoso Salton Espumante Brut, né, e do lado que é o Prosecco. São dois vinhos Brut, claro, só que são de produções diferentes, né, eles têm uvas diferentes, eles passam por uma categoria de produção diferente. E no caso do Salton Brut, ele é um vinho mais de entrada, né? Seria basicamente o primeiro vinho da vinícola. E o Salton Espumante Prosecco, né, que é o segundo, ele já é um vinho um pouquinho mais estruturado, ele já tem mais notas cítricas, ele tem um frescor um pouco melhor, já é uma experiência bem diferente. E uma outra vinícola que eu gosto bastante de apreciar é a Guaspari, né? Você pode estar vendo ali SP, né? Mas, poxa, Tony, você está falando assim da Serra Gaúcha ali e tal. Na verdade, a Serra Gaúcha foi aonde tudo começou, né? Os imigrantes italianos que vieram para o Brasil, eles se instalaram lá. Então, o vinho ele começou a ser produzido lá, que foi explorado pelo mundo, pelo Brasil, aliás. Hoje é possível se encontrar vinhos até na Bahia, né? Como o clima é muito quente, ainda também é muito seco, em algumas regiões é possível sim se plantar vinhos. E São Paulo, claro, né, não posso deixar de fora, porque nunca se ouviu falar de um vinho paulista, né, um paulistano, nunca se ouviu falar de um vinho produzido aqui em São Paulo. E a vinícola é nova, porque ela foi fundada no ano de 2000 e ela foi voltada, né, os produtores, na verdade, eles deram uma atenção maior para o café, né? E aí eu te faço a pergunta, quem disse que não pode ter um vinho na Terra da Garoa? Olha aí, ó, uma vinícola feita em São Paulo. E que mais ou menos em 2006 foi quando a vinícola começou a virar os olhos, né, para o mundo, para o setor do vinho, que vem produzindo, claro, grandes rótulos, grandes vinhos, inclusive muitos deles são vinhos que circulam pelo país afora, né, pelo mundo afora, e que eles são bem saborosos, são bem presentes. Eu deixei aqui dois separados para vocês, que é o Vale da Pedra. Né? O Vale da Pedra você consegue encontrar ele na versão Syrah ou na versão Chardonnay. Tem algumas outras uvas, mas a minha preferida é a Syrah. A Syrah brasileira, ela começa, né, na verdade, a entregar vinhos não muito estruturados, mas vinhos complexos, frutados, vinhos bem aromáticos e são uma experiência magnífica. E aí do lado tem o Syrah, que é o Vista da Serra, que ele também é feito com Syrah, só que ele é produzido de vinhas um pouco mais velhas, ele tem um tempo maior de passagem em madeira, e ele costuma te entregar mais leveza, equilíbrio, profundidade, complexidade, boa persistência. Enfim, é um vinho que ele entrega bastante, né? E para você que ainda tem alguma dúvida sobre vinhos brasileiros, eu vou deixar um convite para ti. Deixa aqui nos comentários no vídeo o que você achou, né, desse nosso vídeo, o que você gostaria de saber mais sobre vinhos brasileiros. E se você já provou algum desses vinhos, se você já tem na sua casa, se você já provou em algum restaurante, já fez alguma harmonização, conta pra gente aqui nos comentários, né, o que você achou, né, desse vinho, desse rótulo, e o que você gostaria de saber mais a respeito. Eu gostaria de pedir para você, né, se você ficou até o final, na verdade, para você curtir, comentar, compartilhar esse vídeo, para a gente poder conseguir espalhar mais o conteúdo do mundo do vinho. E como eu falei no começo do vídeo, aqui na descrição eu estou deixando o link do nosso treinamento, né, e alguns livros da Kindle, né, para você poder baixar no seu Kindle, baixar no seu celular, para que você fique mais antenado no mundo do vinho. E que nunca deixe faltar o vinho na nossa mesa, seja no almoço ou seja no jantar. Uma tacinha de vinho sempre para acompanhar a refeição é muito bem-vinda. Senhoras e senhores, eu sou Antônio Sommelier. Esse foi o nosso vídeo falando sobre vinhos brasileiros. Espero que você tenha gostado. Fique aqui no canal, curte a gente, compartilha, segue, né, e ativa o sininho para ficar mais antenado. Eu vejo vocês então nos próximos vídeos. Obrigado, tchau, tchau.